Olá a todas, a todos e a todes. Eu sou Carol Abreu, sou técnica de audiovisual do Sesc Pará e a gente está aqui hoje gravando o podcast Identidade Brasilis, que é um projeto de caráter político, educativo e cultural e abrange ações múltiplas que são desenvolvidas pelo Departamento Nacional, Polos de Referência e departamentos regionais, no âmbito do Programa Cultura. O cerne principal do projeto é a mediação cultural. Esse processo é realizado de maneira dialógica, horizontal e equínime, buscando o desenvolvimento de um pensamento crítico das pessoas praticantes da ação. A partir das intencionalidades e princípios prescritos na política cultural do SESC em 2015, a mediação cultural que aqui propomos para esse projeto baseia-se no desenvolvimento de ações para que se conheçam e compartilhem repertórios, discussões e reflexões, compreendendo o mundo em consonância com as múltiplas expressões artísticas, culturais, cosmológicas das sociedades indígenas e cosmogônicas da diáspora no Brasil. A ação de mediação cultural aqui no projeto desenvolverá ações de formação, difusão, pesquisa e fruição em sua transversalidade com a diversidade cultural, sobre duas práticas, pesquisa e ação. A pesquisa aqui é entendida como um processo metodológico que possibilita leituras de mundo agregadas às vivências e experiências elaboradas pelos participantes. Está interessada em conhecer as diferentes trajetórias, construção de seus conhecimentos, os saberes individuais e coletivos desses dois grupos étnicos. A ação, como eixo de atuação no estado pandêmico que estamos vivenciando, acontece por meio de proposições mediatizadas. Por meio de canais midiáticos, é possível desenvolver ações artístico, educativo, culturais, com vias de manter um contínuo vínculo com as pessoas que praticam os variados espaços físicos da instituição. Em uma era em que somos interpelados por tecnologias digitais, promover ações que denotem o diálogo com os pindoramas e os diaspóricos no espaço virtual é responsabilidade social, diante do que confere o caráter social do SESC. E hoje vamos conversar com duas pessoas sobre o Festival de Cinema Negro Zélia Amador. A gente está aqui hoje com a Lu Peixe e com a Rosilene Cordeiro. Boa tarde, bom dia, boa noite a todas, a todos e a todos. Eu sou Lu Peixe, sou uma pessoa não binária e negra, de cabelo crespo, curto. Sou professora, artista visual e realizadora audiovisual paraense. Olá, pessoas. Eu me chamo Rosilene Cordeiro, me identifico uma mulher cis, indígena, afro-amazônica, tenho uma estatura de 1,67 m, tenho um corpo que não é franzino e não é... Acho que eu sou uma pessoa de um calibre diferenciado, talvez não sei explicar ao certo, assim, como. Mas tenho os cabelos, como eu gosto que chamem, pichain, e tenho os olhinhos puxados, com o nariz roliço e chato. Gosto muito de me identificar assim, de me ver dessa forma, porque foi uma forma que, durante muito tempo, me causou estranheza, né? E talvez por essa hibridez, eu tenho me lido também em diferentes campos de atuação. Sou professora, né, pedagoga, tenho um viés acadêmico também, né, tenho uma especialização em artes, estudos contemporâneos do corpo, um mestrado em comunicação, linguagem e cultura e atualmente faço um doutoramento em artes aqui na Universidade Federal do Pará. E me vejo diante dessas frentes, onde atuo,
onde vivo, onde trabalho e onde me vou aprendendo a ser, estar e viver. Bom, como a gente está aqui para falar sobre o festival, né? A princípio, eu acho que seria interessante falar como é que surgiu essa ideia, né, desse festival, de um cinema autoral com um recorte que discute, né, o racismo e a produção cinematográfica realizada por pessoas afro-brasileiras, né? Tanto a nível nacional quanto a nível local, assim. Então, o festival ele surgiu a partir de um encontro entre mim e o Rafael Ferreira, que é um produtor e realizador audiovisual do Rio de Janeiro, mas que mora em Belém também. E a gente se conheceu e começou a trocar, assim, e a gente percebeu que, quer dizer, já era uma reflexão nossa, assim, e que aqui em Belém, na região metropolitana, a gente não tinha tanta visibilidade para a produção negra afro-amazônica, principalmente. Assim, a gente tem, na verdade, um histórico longo de ações como cineclubes em terreiros, cineclube na periferia, mas a gente ainda não tinha um festival, né, específico. E eu acredito que na região, falando regionalmente mesmo, a gente não tinha ainda um festival de cinema negro na Amazônia. Então, a gente, a partir disso, de perceber que a gente não tinha tantas experiências desse tipo, a gente quis construir o Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus em Belém, a princípio, na região metropolitana de Belém, mas que com muita vontade de ampliar para outras regiões do estado. Então, o festival ele nasceu em 2019 e quando a gente começou a construir ele, a gente tinha uma parceria com outro festival, só que um festival de afroempreendedores, que era o Festival Exu. E nesse diálogo com o Festival Exu, a gente também foi compreendendo que a gente não seria um festival só de cinema, digamos assim, do cinema convencional, porque a gente precisava compreender e abranger a produção audiovisual de pessoas negras e indígenas da Amazônia. Então, a gente tinha que entender que a gente não tem tanto acesso a equipamentos caros ou mesmo a gente não quer fazer a linguagem do cinema convencional, assim, né? Então, a gente, desde o início, já foi entendendo que a gente ia trabalhar com uma diversidade de linguagens, né? Dos vários audiovisuais possíveis, assim. E houve incentivo de políticas públicas para vocês iniciarem esse festival? Como foi que vocês... vamos começar, a gente se reúne, pensa no festival, e aí, como fazer? Então, a gente não teve incentivo no primeiro festival. Antes do festival acontecer, a gente fez uma primeira mostra, que era a Mostra Sankofa, e a gente já começou a se articular assim, para tentar conseguir algum financiamento público, mas a gente não conseguiu. Mas mesmo assim a gente queria fazer. A gente não queria terminar o ano de 2019 sem fazer o festival. E aí a gente foi atrás de parcerias. Então, uma das parcerias foi o Festival Exu, e as outras parcerias a gente encontrou muito apoio de outros cineclubes, como o Cine Guamá, o Cine Paredão, da UFPA, e também de pessoas, né, amigas e parceiras, artistas e outros realizadores, como a Rosilene Cordeiro. E com essas parcerias a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, o primeiro festival a gente teve mais de 100 trabalhos audiovisuais inscritos, foram 107, se eu não me engano, de todo o Brasil, e com um número bem grande da região amazônica, né, dos 9 estados da Amazônia Legal. E, além disso, a gente teve
11 exibições e a gente conseguiu deslocar 2 turmas do ensino fundamental de uma escola de Coraci, que é a escola onde a Rosilene Cordeiro trabalha, e a gente conseguiu que esses alunos que nunca tinham entrado no cinema fossem assistir os filmes lá no Cine Olímpia, que é o cinema mais antigo em funcionamento no Brasil, né? Que fica no centro de Belém, e com as professoras e tudo mais, e a gente conseguiu levar esses alunos para assistirem os filmes lá e discutirem e trabalharem também na sala de aula as questões étnico-raciais. Então, a gente conseguiu muita coisa, assim, né? Só com apoios e parcerias, sem recursos. E a maioria das nossas exibições foram feitas em periferias também. Então, pensando também onde é que para que público a gente quer levar os filmes, né? E a partir da quantidade dessas produções que vocês receberam, né? É um grande número, né? 107, né? Pensar nesse fazer. Só no primeiro. Pois é, só no primeiro festival, pensar nesse fazer, assim, é um mapeamento também dessa produção audiovisual. E, assim, como é que foi pensado esse processo curatorial, assim? Quais são essas diversas narrativas que existem, principalmente aqui na Amazônia, né? Aqui no Pará? O que vocês veem, assim? Como foi esse processo de curadoria para vocês pensarem quais que vocês vão levar para as escolas, quais que vocês vão passar nas mostras livres? Como é que foi isso? Então, eu estava até conversando com o Rafael outro dia sobre isso, e eu percebo assim que o processo de curadoria o nosso processo do festival é um processo contínuo, né? E de sempre aprendizado e sempre reaberturas, assim, né? Também de não ficar num lugar estático, né? A gente não tem uma definição, porque a cada festival, desde quando a gente começou, a gente já precisou se deslocar do que seria o convencional, né? Então, a gente, no primeiro festival, a gente criou 3 categorias. Como eu disse antes, a gente percebeu que existia uma diversidade de produções afro-amazônicas. Então, a gente tem uma categoria de curta-metragem, uma de videoclipe, que são linguagens já estabelecidas no audiovisual, e a gente colocou uma categoria também de formatos para o web, que acaba abrangendo desde vídeos de influencer a videoarte, é uma diversidade de produções. E aí a gente pensava já em alcançar essas produções de baixo orçamento, realizadas com celular e tudo mais. Então, a gente precisava ter um olhar já diferenciado, né, a essas produções, porque, como eu disse, são diversas. Então, na primeira vez, a gente primeiro tentou se deter a trabalhos em que a gente considerava que eram muito importantes, assim, principalmente da região amazônica. Eu acho que quase todos entraram. Então, que a gente precisava afirmar que esse lugar existe uma produção importante, né? Então, acho que quase todos os trabalhos que a gente recebeu, a gente aprovou, e teve uma coisa assim especial para mim, que também foi o fato da gente ter muitas produções, tanto de mulheres negras, quanto de pessoas LGBTQIA+, e a gente aprovou a gente selecionou todos os trabalhos de pessoas LGBTQIA+, também pensando que a gente precisava né, dar lugar assim a essas produções. E nesse ano a curadoria foi um pouco nesse sentido, foi mais
no sentido de a gente estava entendendo onde é que a gente estava pisando primeiro, a gente estava querendo abrir espaço, né, para as pessoas apresentarem seus trabalhos e também para a gente também, né, para a gente se realizar, assim. Então, o primeiro processo de curadoria, eu acredito que foi muito uma primeira experiência, assim, um reconhecimento. Já no segundo ano, eu já não estava na curadoria, mas eu acompanhei um pouco e aí a gente recebeu muitos filmes também, muitas produções, e elas já foram, como foi um formato online, a gente já selecionou menos filmes, né? Porque também tinha uma outra lógica, né? Mas também seguiram alguns critérios assim de avaliação na parte técnica e também das importâncias das narrativas, né? Nesse ano, a gente percebeu que a gente também precisa proporcionar, porque uma das outras frentes do festival é formação, né? De promover formações para as pessoas negras e indígenas. Então, a gente percebeu que a gente também precisa de espaços de conversa e discussão sobre curadoria. E na nossa curadoria, nós tínhamos integrantes que não tinham internet ou não tinham computadores e que faziam parte da nossa curadoria. Então, tudo isso é também uma dinâmica da população negra, né? E isso é uma coisa que a gente percebeu que a gente precisa se deter, assim, conversar sobre isso, conversar sobre esse acesso. E no próximo ano, acredito que a gente vai ter mais uma categoria que é a de meio ambiente, que é um outro tema que na Amazônia a gente percebeu que é muito importante, assim, né? Muito tocado. E assim, uma coisa que eu ia comentar aqui é que no SESC, né, a gente também, dentro de todas essas discussões que a gente tem atualmente, quando a gente fala de processo curatorial, a gente tem um colega lá de Roraima, lá de Boa Vista, que é o Rafael, né, um homem negro, e ele fala sobre um processo de curadoria que é a curadoria do não, né? Porque o não são as pessoas que já têm aquele não e ele está abrindo esse espaço para sim entrar, né? Mas a gente fala que é a curadoria do não, né? Todo esse processo. Esse processo de curadoria é também um processo de muito... O curador, né, acaba que ele tem um papel de muita autoridade dentro do circuito da arte, né? Então, quando a gente faz um festival de cinema negro, isso como tu falaste, a gente já trabalha e nós dois, assim, falando eu do Rafael, mas também das outras pessoas que também que atuam junto com a gente, que também são produtoras, são artistas, a gente já tem um histórico de rejeição, né, assim, dos nossos trabalhos não serem aceitos, ora porque falam sobre questões étnico-raciais ou sobre a cultura negra, ou ora porque propõem uma linguagem diferente, né, do que está cristalizado assim como arte. Então, esse processo de construção do festival e de abrir esse espaço para esses realizadores é também acreditar também, eu acho que, e sempre estar atento a abrir novos caminhos, né? Nas discussões, nas rodas de conversa que a gente teve no festival, a última do ano passado, muitos realizadores ficavam falando assim, que isso é uma outra coisa que a gente sentiu, assim, que as pessoas, eles não se viam como realizadores, não se viam como cineastas, não se viam como artistas ou produtores de vídeo, enfim. Então, às vezes, a gente tinha que ir lá mandar várias mensagens ou insistir muito para que aquelas pessoas se inscrevessem no festival. E aí as pessoas geralmente falam, não, mas isso eu fiz, não é um trabalho para um festival de cinema. E a gente tinha que ir lá e explicar a proposta do festival.
para então as pessoas irem se entendendo, se apropriando desse lugar, que elas também eram, né, são realizadoras. Então, eu acredito que a gente tem esse papel, assim, tanto de estar muito atento no nosso lugar, assim, para não reproduzir, né, reproduzir esses caminhos de rejeição que vão, enfim, cristalizar, que já está na arte cristalizada, assim, e de também, não é convencimento, mas eu acho que de um processo educativo mesmo, né? De formação tanto de público quanto de fazer com que as pessoas percebam que elas estão sim produzindo, né? A arte produzindo cinema. O festival ele amplia o caráter de resistência para além das telas, com uma programação focada em ações formativas, como as oficinas e debates, as apresentações artísticas, com shows musicais, né? E até mesmo na culinária negra, né? E quem são essas pessoas, né, que estão atuando nessas ações formativas? Como é que vocês pensam também essas ações formativas, né? São ações de transformação social, né? Como é que vocês pensam isso, assim? A gente pensa, assim, o festival como uma grande vivência da cultura negra. Então, por isso que, geralmente, no lançamento ou no encerramento, a gente tem uma apresentação cultural, quando dá, né, para fazer, uma apresentação cultural ou a degustação da culinária africana ou culinária afro-brasileira. E a gente geralmente pensa a partir das nossas vivências, né? O que a gente viu, o que a gente experienciou, assim, que a gente acredita que é importante para a população negra, assim. Então, as oficinas, como eu falei, a gente vai a partir do que a gente percebeu. Ano passado, em 2020, a gente realizou um mapeamento de produtores do audiovisual na Amazônia, audiovisual negro, e a partir daí a gente já começa a ver onde é que as pessoas sentem mais dificuldade, assim. Então, a gente começou a traçar mais estrategicamente a nossa ação, né? Então, a gente percebeu que muitas pessoas sentem dificuldades tem muitas ideias, tem muitos projetos, mas sentem a dificuldade de colocar em prática. Ou já têm dificuldade de ter o equipamento, ou de acessar políticas públicas. Então, a gente passou a se planejar mais a partir do que a gente viu, né? Do que a gente coletou, mas também da nossa experiência enquanto realizadores. Então, as oficinas que a gente já promoveu são basicamente oficinas de roteiro, que é pensando em como estruturar essa ideia no papel, né? E também oficinas tem outras oficinas também que é de imagem de pessoas negras na Amazônia, para também pensar a reprodução de estereótipos, quanto pensar em outros caminhos, né, para a nossa representação. E também a gente também tem uma oficina de construção de equipamentos de iluminação com produtos recicláveis, assim, canos e essas coisas. E, geralmente, as vivências do festival, as oficinas, elas são muito... até agora, a gente envolveu muitas pessoas próximas a gente, né? Então, quem faz as comidas até agora foram mulheres africanas mesmo, que são estudantes no Brasil, que são do Benin,
E elas fazem a comida tradicional do Benin, e pessoas que a gente conheceu, assim, né, que já trabalham com isso, que já, assim como as oficinas ou as palestras, a gente geralmente chama pessoas, realizadores que estão no próprio festival, para também comentarem os seus filmes e falarem das dificuldades ou das experiências técnicas também com audiovisual. E é isso. E como foi essa recepção do público, né? Porque assim, são vários processos que vocês passam, né? Tem o realizador, né? Que é o filme, né? Aí tem nesse momento da exibição e esse público que recebe, né? Que assiste, né? Como vocês foram em escolas, na periferia. E como é que tu acha que foi a recepção desse público, né? E até mesmo nas ações formativas. Como foi que foram jovens que fizeram essas oficinas, os resultados dessas oficinas, assim, quais foram esses impactos, né? Eu acredito que a recepção, assim, ela sempre, até hoje, ela sempre é muito mobilizadora, assim. Eu percebo que as pessoas, elas se sentem elas são atingidas, assim, elas são afetadas, né? Tanto pelos filmes quanto as propostas de oficinas, assim. Nesse caráter dos filmes, eu acredito eu percebo que é muito rico, assim, parece que as pessoas estão se vendo mesmo na tela de cinema e elas demonstram falam, né, assim, elas reverberam essa experiência. Então, porque assim, o cinema, a gente sabe, né, que a maioria dos filmes e novelas da televisão, sei lá, a gente vê poucos personagens negros, a gente vê um número pequeno de pessoas negras na tela e fora da tela também, né, por trás das câmeras. Então, até hoje, o que eu percebi, assim, é que as pessoas, elas ficam muito encantadas, assim, de se ver. Teve um caso que a gente foi passar alguns filmes lá na Rua dos Pretos, na Terra Firme. Estavam tendo uma atividade lá da consciência negra e uma das ações era a gente exibir filmes durante o festival em 2019. E a gente passou um filme que é do Maranhão, que é do realizador Pablo Monteiro, que é quem passou primeiro foi São Benedito, se eu não me engano, é isso não. E fala sobre uma senhora que é do tambor de crioula e do Maranhão. E na Rua dos Pretos tem muitas pessoas que vieram do Maranhão, né, para morar em Belém. E eles também têm a cultura do tambor de crioula. Então, assim, eles se vendo, assim, sabe? Eram parentes dela, da Dona Luzia. E foi muito lindo, assim. Então, é uma experiência um pouco, assim, claro que nesse sentido eles são diretamente parentes, assim, né? Mas eu acredito que de alguma forma existe esse encarar a sua semelhança, assim, né? E isso mobiliza as pessoas de diversos graus, assim, no sentido de acreditar que pode estar naquele lugar, que a gente fala de representatividade, né? Mas eu acho que isso no nível maior de acreditar nas suas potências, né? De que pode estar ali, mas também pode realizar os seus sonhos, assim. E também pode consumir entretenimento, né? Vendo uma coisa mais próxima à sua casa, à sua cultura, à sua família vive. E sobre as oficinas, eu acredito que até agora o nosso público foi mais um público adulto, assim. E a gente tem muito interesse em trabalhar com público mais jovem, também criança, mas acredito que até agora foi um público mais adulto. E pessoas que não trabalhavam com cinema, ou professoras também, professores,
E também tem sido uma experiência muito interessante, né? Porque, de novo, assim, encontrar o cinema como uma, uma estratégia na sala de aula, na sua vida, assim, cotidiana. A gente fez uma oficina no Bengui, no final do ano passado, 2020. Foi. E foram com pessoas dos movimentos sociais do Bengui, assim. E foi muito rico, assim, porque era para registrar a história desses movimentos culturais. Quem chamou a gente foi um coletivo do Bengui que chama Bagé Cultural. Aí eles convidaram a gente para dar essas oficinas. E aí eram só pessoas mais velhas, assim, a maioria delas. E foi muito rico, assim, de ver como a admiração de uma criança, assim, também, né? É a mesma admiração, assim, sabe? De perceber que pode construir um filme e depois ver na tela e tudo mais. E tem a ver com memórias também, né? Com o fazer da produção afro, né? Afro-brasileira, enfim, que ficou por muito tempo apagada, né? E agora, nesse momento, está vendo e se reconhecer também, né? Super importante, né? Que essa é uma das maiores importâncias do festival. E aí a gente fala de um festival que carrega o nome de uma grande mulher, né? Uma mulher ativista e uma das maiores referências de luta contra as opressões sofridas por homens e mulheres negras, que é a Zélia Amador, né? Vocês carregam esse nome. E aí agora, na segunda edição, vocês vêm a homenagear a uma grande mulher também, que é a Rosilene Cordeiro. Né? Rosilene, como é que foi receber essa homenagem, né, dentro de um festival de audiovisual, de tanta luta? Olha, veio como uma surpresa, assim. Eu não entendi o que era que estava acontecendo, eu demorei a entender, porque eu acho que o meu relato está dentro do que a Luana acabou de dizer, né? A referência ao povo negro, ao povo indígena, afro-indígena, sobretudo na Amazônia, está relacionada à luta. Então, nós sempre somos vistos por esse viés da resistência, dos combates, né? E aí, quando você pega uma pessoa comum, do teu cotidiano, que está na escola, que mora numa periferia e faz dessa pessoa uma pessoa homenageada, é diferente. Né? E aí eu demorei um pouco a entender o que era e por que era. Né? Eu disse, bom, não é porque eu fiz filme, não é porque eu fiz filme. Também não é porque eu tenho uma larga experiência em audiovisual. Então, fui tentando descobrir dentro de mim algo que justificasse, para mim, né, essa busca por linkar o nome de Zélia Amador de Deus ao meu nome, né? E aí, ouvindo a Lu, ouvindo o Rafael, e dentro do festival mesmo, participando de algumas ações, eu entendi que talvez fosse por atividades que eu desenvolvo na escola. Aí eu me senti mais contemplada, assim, no sentido de, estou mais tranquila, né? Porque essa homenagem vem ao encontro do que a gente vem tentando fazer, né? Como realizadora de cenas, que é fazer essa interseção de linguagens, né, de pessoas. Como eu me identifiquei logo no início, eu estou vivendo um processo muito recente, de talvez 5 anos para cá, que é problematizar a minha questão étnico-racial, né? Então, de uma família que vem de Quilombo, uma família materna que vem de Quilombo, e uma família paterna que vem de aldeia, ambas migrando de municípios, né, desse longínquo Pará para acessar uma cidade, e que aí esse povo se encontra na periferia. Então, periferia é o lugar comum onde se colocou, né, se colocaram essas populações que já vinham dos seus lugares de origem, mas que tinham que encontrar algum nível de pertencimento na cidade. Então, essas problematizações, elas fazem parte dessas interrogações que eu trago hoje comigo, né? Então, estar na escola significa mover também essa narrativa no sentido de promover outras narrativas, né? Então, como eu tive a oportunidade de dizer, né, de relatar na abertura do festival e durante todo ele,
o Festival Zélia Amador já faz parte da minha formação audiovisual, né? Eu não me identifico como atriz, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, apesar de ter uma formação como atriz. Então, por eu ter sempre essa dificuldade de me mapear, de me organizar a partir de um lugar comum ou único, então eu vou meio que me criando uma linguagem também para me identificar. E aí eu digo, eu sou uma performatriz, né? Eu sou uma performer do teatro, sou uma performer porque eu estou na formação, eu estou na escola. Então, buscando também nessa linguagem uma forma de traduzir o que eu faço, né? Então, eu digo, então pronto, se eu sou professora homenageada, eu estou mais tranquila, bora fazer o que a gente fez ano passado e o que a gente vai fazer no próximo festival. Né? Porque quando terminou, eu disse, olha, gente, agora eu deixo de ser homenageada para compor essa equipe. Me ofereci de bandeja para o Cine Diáspora. Eu digo, pronto, agora me usem aí, me coloquem, porque eu quero contribuir com isso, que é um pouco do que a gente acredita, né? Então, acho que sair do susto foi isso, assim, como homenageada. E esse encontro de vocês, assim, com essa homenagem, a Luana e a equipe pensou na Rosilene, a Rosilene vem e recebe essa homenagem, e aí essa explosão, assim, desse encontro, como é que acontece? Eles sabiam que eu não ia aceitar, assim, se viesse, né, de uma outra forma, então eles foram estratégicos, eles disseram assim, a gente quer almoçar na tua casa. Eu adoro cozinhar para os amigos e tal. Eu disse, então vou preparar. Não, mas a gente prepara. Não, eu preparo. E era um almoço, né? E nesse almoço eles disseram, não, mas a gente quer preparar almoço para ti. Eu disse, olha, não, eu quero participar, porque eu tenho essa dificuldade. E tenho essa dificuldade também marcada por uma relação de classe muito forte, em que a gente nunca para, né? A gente fica fazendo tudo junto, a gente sei lá, faz muita coisa. E aí eles disseram, olha, a gente quer te convidar para ser homenageada. E eu disse, o que significa isso? Eu vou fazer o quê? Nada. Você só vai ser homenageada. Eu disse, mas como eu não vou fazer nada? Não, a gente quer que você se apronte, fique bonita e receba uma homenagem. Eu disse, então não sou eu. Por isso eu fui buscar essa referência em ter o que fazer, sabe? Porque a gente não consegue parar, né? E, então, ser homenageada é fazer junto, né? Aí eu penso na questão da representatividade. Alguma coisa me trouxe para cá. Entendi. O todo tem a sua parte. Então, em algum momento, a gente precisa tirar a parte do todo para que o todo se veja na parte. E a parte possa reolhar o todo. Então, pronto, agora eu sei o que é ser uma homenageada, né? Cresce o meu compromisso, cresce a minha responsabilidade social, cresce o meu comprometimento com esse trabalho, porque realmente tem uma mão formativa muito forte, assim, dentro desse investimento que eles fazem. E eu queria acrescentar que tanto a Zélia, né, a professora Zélia Amador de Deus, quanto a Rosilene, a Zélia que foi, né, está num outro episódio, né, do podcast sobre ela. Eu acho que a professora Zélia, ela também não tem um reconhecimento devido na sua área artística, né, então acho que tem alguns trabalhos em relação a isso que hoje em dia que estão retomando. Mas quanto a Rosilene também, acho que até o festival, não sei se depois do festival mudou, mas eu acredito que também o reconhecimento do valor artístico do trabalho dela também era um pouco deslegitimado, assim, e a gente vê isso em todas acho que as pessoas negras geralmente passam por isso, assim, né? Um racismo institucional, um racismo, enfim, em todos os âmbitos, né, da nossa vida, mas e na arte isso está muito forte, né? A gente enfrenta o racismo desde sempre, assim, né? Então as nossas produções são deslegitimadas. Eu acredito que quando a gente escolheu tanto a professora Zélia, mas nesse caso a Rosilene não só colaborou no primeiro festival, né, conseguiu que a gente levasse as turmas de Coraci para o cinema e tudo mais,
mas também ela foi falar, ela fez uma fala no último dia do festival de 2019, já falando sobre essa categoria de formatos para a web, e eu acredito que o trabalho dela de performance e performance para o audiovisual tem muito a ver assim com um audiovisual produzido contemporaneamente assim pelas pessoas negras na Amazônia. Então, levar ela também significou isso, assim, que as pessoas se vissem, sabe, nessa produção. E afirmar esse lugar dessa produção enquanto arte, porque é uma produção extremamente importante, assim, né? E não está colocada como cinema, como arte, porque as pessoas usam critérios exteriores, assim, né? Mas a nossa arte é uma arte que o trabalho da Rosilene fala, né? Uma arte do dia a dia, uma arte que a gente aprende na infância e que as linguagens, o audiovisual só vem ser um outro formato para aquela arte existir, né? Mas então, em todos os âmbitos, a gente precisa afirmar que a gente está fazendo arte, que a nossa arte é bonita, é válida, é importante, é política. Ela pode ser o que ela quiser, assim, o que a gente quiser. Então, para mim, a Rosilene representa muito a imagem do festival, assim, do festival enquanto um cinema negro amazônida, sabe?